Para os apaixonados por futebol, essa semana tivemos o início do evento esportivo mais importante, que é a Copa do Mundo. Acontece de 4 em 4 anos e hoje à tarde foi a estreia do Brasil. Até aqueles que não gostam muito de futebol tiraram um tempinho para ficar de frente à TV, torcendo para o Brasil, até sem entender muito bem o jogo. Alguns poucos aqui não se deram o trabalho. Quantos aqui não assistiram o jogo hoje? Minoria, poucas pessoas, talvez 10 pessoas. Algo que sempre me chamou muita atenção, eu que sou um apaixonado por futebol, gosto, é quando os jogadores estão entrando em campo, todos fazem orações, ou a maioria, principalmente no Brasil, que é um país predominantemente cristão, entre católicos e evangélicos, protestantes. E quando eles fazem um gol, muitos deles se ajoelham, agradecem aos céus, enquanto os outros jogadores do time oposto estão aguardando para fazer um gol também, e igualmente agradecer e suplicar pela vitória. E às vezes eu me pego pensando como Deus administra, tendo filhos, jogando de um lado ou de outro, e todos suplicando pela vitória, que consequentemente corresponde à derrota do outro time. É interessante como muitas vezes desejos, súplicas e orações são feitas numa perspectiva pragmática para nos beneficiar a despeito das consequências ou do quanto isso custe para outras pessoas. Desejos de vitória, pensamentos positivos, de sucesso na vida, é algo recorrente no coração dos homens, numa perspectiva positivista da vida. Recentemente também, ouvindo uma canção de um músico norte-americano que eu gosto muito, Jason Mraz, e a canção tem por título Have It All, ou Ter Tudo. E ela traz essa perspectiva de desejos positivos para tudo na vida, quando ele diz que você seja próspero e bem-sucedido, que você tenha confiança para sempre fazer o seu melhor, que você não seja tardio em ser generoso, compartilhando o que você pode, nada mais, nada menos. Que você possa saber o significado da palavra felicidade, que você sempre se guie pelas batidas do seu peito, que você seja tratado como um convidado estimado. E assim ele segue a canção com uma bela melodia, sempre com desejos positivos para aquelas pessoas às quais ele estima. Quando eu penso que o mundo atualmente tem aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de cristãos, e se cada um destes cristãos fizerem pelo menos uma oração ou uma petição no dia, nós teremos 2 bilhões e 200 milhões de orações feitas ao Deus da Bíblia, a Jesus Cristo. São muitas orações que trazem os anseios mais estimados do coração de cada pessoa. Mas se por um instante você parar e pensar, todos os dias quando nós acordamos e fazemos a primeira oração, o que é que nós pedimos a Deus? O que vem no topo da nossa lista de súplicas quando nos colocamos diante do Senhor para lhe pedir algo? As crianças revelaram aqui que a maioria das vezes elas são direcionadas àquilo que nos beneficia ou àquilo que nós mais estimamos. Contudo, quando nós olhamos para o nosso Redentor encarnado, o maior exemplo de uma vida de oração, quando ele se entrega à oração durante toda a sua vida, desde a encarnação até a crucificação, morte e ressurreição, ele nos mostra que a oração ela tinha uma prioridade distinta, e na única oração ensinada nas Escrituras, que é a oração do Pai Nosso, ele demonstra que na lista de prioridades não estão as nossas necessidades, desejos individuais. Muito pelo contrário. A vida de oração começa com a busca da honra do nome de Deus, da extensão e avanço do seu reino, e para que a sua vontade preceptiva seja guardada e obedecida. Eu gostaria de olhar com você, não para esta oração que ele nos ensina, mas para a oração mais sublime feita pelo nosso Redentor enquanto esteve aqui na terra, e que ela seja um modelo para que nós possamos também orar pela mais sublime conquista e mais sublime vitória em nossas vidas. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João,
no capítulo 17. João, capítulo 17. Diz a palavra de Deus: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso te falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos uma vez mais. Senhor, que privilégio poder nos relacionarmos contigo, o Deus verdadeiro, porque existem bilhões de pessoas orando a falsos deuses nessa hora, com todo o fervor, com sinceridade, mas estando sinceramente enganados, e nós estamos diante do Deus verdadeiro, orando, através do único caminho, verdade e vida, que é Cristo Jesus. E nesta hora, Senhor, nós queremos e compreendermos juntos o que o Senhor nos ensina,
compreendermos juntos qual é a prioridade ou caminho para uma vida de triunfo e vitória através da oração e súplica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um momento crucial do ministério de Jesus. Essa oração, que é registrada apenas pelo evangelista João, nós não encontramos nos 3 primeiros evangelhos, ela é registrada apenas aqui, provavelmente enquanto Jesus ainda estava no cenáculo. Ele já havia celebrado a Páscoa, havia instituído a ceia, indicado o traidor Judas, e agora, ao terminar, ele faz esta oração que, segundo o teólogo George Ladd, é o céu na terra. É o momento mais sublime de comunhão do Deus Pai com o Filho, enquanto estando aqui como homem, no cumprimento da sua missão. Jesus, ele coloca e derrama o seu coração diante do Pai, prestes a ir para o Getsêmani, orar um pouco mais e finalmente ser preso para ser crucificado. Jesus, cumprindo o seu ministério, e como já falamos anteriormente, se entregou à oração em todo o tempo. O princípio de orar sem cessar, de falar com o Pai, não tinha um aspecto primariamente funcional. Naquela troca de favores, eu peço para o Pai me dar. Orar era algo essencial, porque ele tem um caráter, a oração tem um caráter relacional. É através dela e unicamente dela que nós podemos falar e ouvir Deus falar aos nossos corações, através da Escritura revelada na oração. A oração era um deleite para o Senhor. Em muitos momentos, quando nós olhamos o registro dos milagres operados por Jesus, ele orava antes de realizar milagres, orava após a realização de milagres, orava isoladamente depois de um tempo de trabalho árduo, e aqui ele para uma oração extremamente profunda, gloriosa, extraordinária. E esta oração do Senhor, no momento de angústia, nos revela, irmãos, quais devem ser as nossas prioridades quando decidimos orar. É bem verdade que nunca se teve uma oração de crentes que orasse tão pouco. Nós conhecemos a verdade, conhecemos a Escritura, conhecemos o dogma, mas tantas vezes isso não se torna uma realidade em nossa vida prática. Mas o problema é que tantas vezes, além de orarmos pouco, nós oramos errado, invertendo as prioridades. E aqui o Senhor, de um modo muito gracioso, nos ensina como é que nós devemos nos colocar diante dele para uma vida gloriosa de vitória em oração. Jesus nos mostra, irmãos, inicialmente, que a nossa prioridade primária na nossa vida de oração deve ser orarmos pela manifestação da glória de Deus. Orarmos pela manifestação da glória de Deus. Quando ele inicia a oração, e você volta a sua atenção novamente para o capítulo 17, verso 1, ele diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: é chegada a hora. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Inicialmente, Jesus ele tinha uma sintonia tão grande com o Pai, a ponto de conhecer qual era a agenda de Deus para a sua vida. Ele sabia, dentro do cronos, do tempo cronológico que foi mencionado hoje pela manhã pelo reverendo Vandir, Jesus sabia muito bem onde ele estava exatamente no cronos, cumprindo o propósito que Deus havia estabelecido. Em momento nenhum ele quis cumprir a sua agenda, ele quis realizar os seus desejos, os seus anseios. Ele estava submisso, rendido à vontade do Pai, a ponto que ele não hesita e diz: Pai, é chegada a hora.
Em algum momento no seu ministério, quando os homens estavam, principalmente os religiosos, saduceus, fariseus, a nata religiosa de Israel, o perseguindo, tentando prender para matá-lo, em tantos momentos ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Ele tinha plena consciência onde ele estava em cada momento, tamanha era a comunhão que ele desfrutava com o Pai. Mas agora a hora chegou, a hora da maior angústia, e neste momento ele não ora por livramento, ele não prioriza o seu próprio bem-estar, mas ele suplica para que a glória do Filho e a glória do Pai se revelasse. A glória de Cristo se revelava quando ele glorificava ao Pai. Se você observar os 5 primeiros versículos, a palavra glória é repetida 5 vezes. Em todo o capítulo 17, nos versos que nós lemos, a palavra glória é mencionada em 7 ocasiões, que traz a ideia de presença, o peso, a majestade, o peso da majestade de Deus. Ela é usada em diferentes denotações. Em algum momento ele menciona a sua glória como o Cristo pré-encarnado, quando ele disse: glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E no 4, eu te glorifiquei na terra, exaltação, honra, dignificação, consumando a obra que me confiaste. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então observem que em alguns momentos Jesus, ele traz denotações distintas, falando da sua glória como um esplendor pré-encarnado, e apontando para a sua glória agora na obra consumada. Mas ele pede para que tudo isso denote em glória, em exaltação, em honra, em louvor ao nome do Senhor Deus. Observem, irmãos, que o que consumia o coração do nosso Salvador era simplesmente que ele, sendo Deus, o Deus Filho e o Deus Pai, fosse exaltado, dignificado, bendito sobre todas as coisas, em todos os desdobramentos da sua vida. Ele sendo a videira verdadeira, mencionada pelo mesmo evangelista João no capítulo 15, porque a videira, que era um símbolo da nação de Israel, havia fracassado. Deus já havia colocado Israel para ser uma expressão visível da glória de Deus entre as nações. Todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus realizara na vida do seu povo, tinha por objetivo trazer glória, honra, revelação do esplendor de Deus. Nós conseguimos perceber isso com muita clareza quando olhamos para o Salmo 67. Olhe por um instante. Salmo 67, como Israel deveria intencionalmente ser uma expressão da manifestação da glória do Senhor, na comunhão e também nos feitos de Deus em sua existência. Quando o salmista declara, Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Qual é o objetivo da manifestação da Shekinah, da glória, do esplendor de Deus, resplandecendo sobre o seu povo? O objetivo é revelado no verso 2, quando ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Vamos ler juntos o 7? Abençoe-nos Deus,
e todos os confins da terra te temerão. A videira que era Israel não cumpriu este objetivo. Quando o salmista clama pela manifestação da glória da presença de Deus, em primeiro lugar na vida relacional, mas também nas bênçãos sobre a nação, para que todos os confins da terra temessem ao Senhor. Não. Israel teve uma visão centrípeta, centralizando a salvação neles mesmos e colocando as conquistas da vida como a causa final. Deus os abençoou porque eles eram seus, porque eles eram um povo querido. A bênção era a causa final em si mesmo. Mas agora Jesus, como videira verdadeira, como Filho de Deus, no momento de maior angústia, e não era um momento de triunfo, ele não ora por livramento, mas ele ora para que a glória de Deus, a glória que ele tinha como um pré-encarnado, uma vez mais se manifestasse através da cruz, através do sofrimento, através das dores. E qual era o objetivo? O objetivo era para que todos aqueles que o Pai tinha escolhido pudessem chegar ao conhecimento do Senhor. Ele cumpriu a sua obra na terra. O Pai atende o pedido do seu Filho e lhe concede glória. Ele se humilha a ponto que Deus o exalta, lhe dando um nome sobre todo nome. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é. Ele receberá glória, a glória das nações, de todos os povos. Observem que o objetivo primário então era buscar glória, honra, exaltação para Deus no cumprimento do seu propósito. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Nos ensina aquilo que o próprio Deus, o próprio Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, que nenhum de nós, por mais ansiosos que estejamos, podemos acrescentar um côvado no curso da nossa vida, um segundo. Nos ensina que todos os nossos dias estão contados e que Deus tem um plano e uma agenda pré-estabelecida para cada um de nós. E quando nos lançamos em oração, não devemos nos angustiar pedindo para que Deus realize os meus desejos, os meus sonhos, os meus ideais, as metas que eu estabeleci, mas muito pelo contrário, me ensina que eu preciso ter uma sintonia tão grande com a palavra de Deus, a ponto de discernir qual é a vontade de Deus em minha vida. E nos momentos mais difíceis, onde o Getsêmani está prestes a se apresentar, porque Deus não tem só prosperidade para o seu filho, ou para seus filhos. Deus também tem vales sombrios e jardins do Getsêmani. Sabe por quê? Como diz um grande teólogo chamado David Jeremiah, a prosperidade é uma péssima professora. Observe quais foram os momentos que você mais aprendeu na vida. Quais foram os momentos que lhe trouxe maior crescimento? Certamente não foram os momentos de conquista, porque as conquistas trazem tanta efusão e exultação que nos resta pouco tempo para o pensamento, para a reflexão, para o autoexame. Mas os momentos de angústia nos trazem um esvaziamento, ou pelo menos um senso da nossa pequenez, a real percepção de quem somos, e devem nos apontar o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro propósito da existência. Como diz o nosso breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, dar a glória a Deus. Era isso que consumia a alma de Cristo, foi isso que ele suplicou primariamente, que o Senhor fosse honrado, e ele glorificou ao Pai em tudo, em todo momento. Isso me ensina que em cada momento da minha vida, ao dobrar os meus joelhos, eu devo suplicar: Senhor, glorifica o teu nome
em tudo que eu estou vivendo. Se é uma enfermidade, que a minha enfermidade traga glória a Ti. Não que não possamos suplicar por livramento, até Paulo suplicou e disse: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Alguns teólogos acham que era enfermidade, outros acham que era alguma outra provação. Não importa, podemos suplicar sim por livramento, mas o que deve consumir o nosso coração é: Senhor, no sim ou no não, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua glória seja revelada em minha vida e através da minha vida. Isso foi um fato na vida de Jesus, quando Ele disse que esta glória que lhe foi conferida no versículo 2, e toda a autoridade sobre toda a carne que Ele o deu, tinha o objetivo de que os homens conhecessem ao Senhor e provassem da vida eterna. A vida eterna, irmãos, quando nós estamos diante da glória de Deus, do esplendor, da presença, de uma vida de comunhão, ela não é uma realidade apenas futura, ela passa a ser uma realidade presente. Ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é comunhão com Deus apenas na eternidade, é comunhão com Deus já hoje, como igreja militante, nos momentos mais árduos e difíceis. E daí, quando nós avançamos, esta oração, irmãos, ela nos traz princípios e aplicações para ficarmos aqui semanas e semanas. Mas uma segunda verdade para uma vida de oração de verdadeira vitória e triunfo, que eu encontro na oração do Senhor, é que nós devemos suplicar para que cresçamos no conhecimento de Deus, cresçamos em conhecer o nome do Senhor. Veja o que Jesus diz a partir do versículo de número 6, quando Ele declara: manifestei o Teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram Teus, Tu nos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Eu me recordo da oração do Pai Nosso, quando na primeira petição diz: Pai Nosso que está nos céus. Prioridade número 1, petição número 1, santificado seja o Teu nome. Quando Deus se revela a Israel lá para Moisés, numa sarça ardente, e Ele pergunta: quando eu for até o faraó para libertar o Teu povo, eu direi que quem me enviou? Diga aqui o eu sou, o Jeová, o grande eu sou, te enviou. O nome de Deus revela o seu próprio caráter e revela alguns dos seus atributos. E daí Ele se revela como Jeová Jireh, o Deus, o eu sou, que provê. Jeová Nissi, aquele que é a bandeira do seu povo. E Jesus, Ele toma o nome de Deus Pai e aplica a sua própria vida. E é por isso que o evangelista João usa essa expressão no grego, ego eimi, em 7 ocasiões para Jesus, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Quando Jesus ora e diz ao Pai que Ele revelou o seu nome para os escolhidos e eleitos, Ele está dizendo que revelou o seu próprio caráter. Quando Ele nos ensina a orar para que o nome de Deus seja santificado, Ele nos ensina a orar para que o nome de Deus seja honrado sobre todas as coisas, e o conhecimento de Deus se torne uma realidade em nossas vidas. Assim como o conhecimento de Deus se revelou aos discípulos e à igreja primitiva, ou aos primeiros crentes através de Jesus, este nome
E esta glória, esplendor e presença de Deus também se revelaria através destes discípulos. Jesus faz essa petição mais adiante, para que da mesma maneira como Ele revelou o nome do Pai a estes discípulos, agora fossem instrumentos da revelação do nome do Senhor, aqueles que ainda iriam crer, daqueles que ainda conheceriam. É uma oração missional e missionária. Jesus, ele disse: eu não peço só pelos que estão aqui, eu peço por aqueles que ainda crerão no meu nome. Nesta oração, Jesus já estava suplicando por mim e por você. Ele já orava pela nossa fé e para que o nome de Deus fosse revelado aos nossos corações. Isso nos ensina, irmãos, que nós devemos suplicar para que o nome e o caráter de Deus se revele em nós, mas também se revele através de nós. E nós voltamos ao Salmo 67 pensando na perspectiva missional da própria nação de Israel. Era de que a bênção do Senhor se revelasse para que todos os povos louvassem ao Senhor. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Qual foi a última vez que você orou para que Cristo se revelasse a alguém que não conhece? Qual foi a última vez que eu, percebendo alguém que tem um caráter deplorável, alguém insuportável no meu contexto de convívio, qual foi a última vez que eu supliquei para que o nome do Senhor e a glória deste Deus se revelasse a esta pessoa? Jonas 2,9 diz que a salvação vem do Senhor. Nesta oração, Jesus deixa muito claro que Ele não ora por todos. Ele não pede pelo mundo, Ele pede especificamente. Isso nos prova aqui aquilo que a fé reformada chama de expiação definida, ou expiação limitada, como alguns usam, mas nós preferimos definida, porque Cristo morre de modo específico e definido pelas suas ovelhas. Mas mesmo o sacrifício de Cristo sendo específico por alguns, Ele se põe a orar por estes que ainda iriam crer. Como igreja reformada que crê na eleição, nós temos colocado em nossa lista de prioridade orar pela salvação dos perdidos. Nós temos um projeto chamado Projeto Cariri, que será mês que vem. Quantos aqui já oraram pelo Projeto Cariri desse ano? Quantos já oraram e clamaram para que o nome de Deus se torne conhecido para aquelas pessoas eleitas do Senhor que estão em Sumé, que conhecerão a verdade através da nossa proclamação? Quantos já suplicaram ou ouviram a voz do Senhor declarando, como Ele declarara quando revela a sua glória ao profeta Isaías, e ele, ao perceber a glória do Senhor, disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor, vou morrer. Ele não morre, mas ele escuta a voz do Deus triuno: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele responde em oração. Qual é a resposta? Vamos dizer juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tão timidamente, vamos dizer uma vez mais: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta oração sacerdotal, que no momento de maior angústia, Jesus, ele tem um foco e um objetivo de cumprir o propósito do Pai, em sofrer, ser traído, crucificado e morto pela maldade dos homens, mas ele é consumido pelo desejo de que a glória do Deus Pai e dele mesmo se revelasse aos homens, que o conhecimento do nome do Senhor e do caráter do Senhor se tornasse uma realidade na vida dos homens. E daí, irmãos, olhando para o texto, eu percebo uma terceira e última
petição do nosso Senhor, que deve nos chamar a atenção para a nossa lista de prioridades em oração. É clamarmos pela plenitude da alegria soberana em nós. É suplicar pela plenitude da alegria soberana em nós. Veja o que ele diz no versículo de número 13. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo. Vamos ler juntos? Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus estava prestes a ir para junto do Pai. E deixaria a sua igreja militante num mundo hostil, num mundo que o odiou e que ele advertiu que os odiaria também. Posteriormente ele vai dizer: olha, vocês serão odiados. E vocês serão odiados neste mundo porque ele me odiou primeiro. Mas ele pede ao Pai. Ele pede ao Pai para que eles tivessem, para que nós tivéssemos o gozo completo em nossos corações. A palavra alegria ou gozo aqui, cará, vem da mesma raiz de caris, graça. Uma alegria que não é circunstancial. Não é a alegria que nós sentimos hoje quando o Felipe Coutinho fez um belo gol e nos foi roubada quando o Brasil tomou o gol de empate. As alegrias dessa vida, elas são assim. Quer seja no esporte, que é tratado por muitos como uma alegria trivial, corriqueira, ou até por aquelas alegrias mais dignas, da conquista de um diploma, da conquista de um emprego, de uma promoção, do nascimento de um filho. São alegrias dignas, reconhecidas como dádivas de Deus. O grande problema é que todas essas alegrias, elas estão presas à linha do cronos, do tempo. Elas estão presas às circunstâncias e elas passam. Por mais esplendorosa que seja, pense na última grande alegria que você teve por uma conquista. Você luta para comprar uma casa e você sente uma alegria enorme. Mas depois de um tempo, essa mesma casa não te traz tanta alegria assim. Isso é com um carro, isso é com um diploma, isso é com qualquer conquista que está presa ao tempo. É por isso que Jesus, neste momento de grande angústia, que ele está prestes a subir ao Pai, ele suplica para que os seus discípulos, as suas ovelhas, possam provar algo que ninguém neste mundo pode provar. É a alegria que vem dele. Porque Paulo nos disse que esta alegria, ela é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma alegria gerada pelo Espírito Santo, e que ela pode ser provada de um modo mais palpável nos momentos extremos, nos momentos de maior dificuldade. E Jesus, suplicando aos seus, ele diz: Senhor, que o meu gozo, a revista atualizada traduz como gozo, a NVI, acredito, traduz como alegria. E ele nos mostra no versículo 14, onde nós encontramos essa alegria. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós podemos encontrar esta alegria soberana quando nos lançamos em oração, meditando na palavra de Deus. O salmista deixou isso muito claro, quando no Salmo 119, versículo 14, ele disse: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que todas as riquezas. Ainda no Salmo 169, no verso 162, ele disse: alegro-me nas tuas promessas,
como quem acha grandes despojos. E Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, ele disse: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Ou seja, o Espírito de Deus, ele gera a alegria soberana no coração dos cristãos, quando nós nos lançamos em oração e na meditação da palavra de Deus. Como me alegrarei em Deus, se eu não tenho tempo para ler as Escrituras? Se eu não me dedico? Nunca tivemos tanto acesso. Nunca. E ontem perguntei a aproximadamente 25 crentes jovens que estavam aqui, quantos já tinham lido a Bíblia toda? Apenas um levantou a mão. Como nós queremos, irmãos, ter uma vida de verdadeira vitória e triunfo, de uma comunhão que nos faz contemplar a glória, a presença de Deus, conhecer o caráter de Deus e provar desta alegria soberana, se nem sequer eu conheço a sua vontade preceptiva. Mas ao conhecer a vontade preceptiva de Deus, eu conhecerei também e terei condições de perceber a sua providência em cada instante, em cada ato, em cada momento. É por isso que Jesus, nessa perspectiva de conhecer o governo soberano, ele disse: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, mas que o gozo deles nessa terra seja completo. Gozo do Senhor. Paulo aprendeu. Isso se manifesta na nossa santificação. Paulo aprendeu, e ele relata isso quando ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo de número 4, se você puder abrir por um instante, e observar as palavras deste apóstolo. Também no momento de profunda angústia, ainda não seria morto por causa do Senhor, ele estava no seu primeiro aprisionamento em Roma, mas preso por causa da palavra de Deus. Ele relata que apesar disso, no verso 10, ele provava desta alegria soberana ao declarar no capítulo 4, no verso 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Vamos ler juntos? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia, juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz: eu posso estar contente, eu posso estar alegre, satisfeito, eu posso ter gozo no meu coração, mesmo dentro de um cárcere, porque o poder de Deus me sustenta e traz esta alegria em meu coração. Eu aprendo, irmãos, que em nossa peregrinação, voltando ao início da nossa mensagem, a música do Jason Mraz nunca será uma realidade, não neste mundo, não nesta vida. Por mais que no aniversário nós possamos orar e desejar todo sucesso e prosperidade circunstancial para as pessoas, isso não será uma realidade palpável, porque vivemos num mundo caído, num mundo de pecado, num mundo que jaz no maligno, onde fomos advertidos pelo nosso próprio Redentor, que nele teríamos aflições. Mas eu aprendo que, através do exemplo do nosso Senhor, nós devemos desejar
anelar e, acima de tudo, continuamente suplicar para que a glória dele seja revelada em nós e através de nós, para que o nome dele seja glorificado em todos os sims e em todas as portas que ele abrir para você, porque ele abrirá portas para o seu povo. Amém? Mas que o nome dele também seja, e principalmente seja glorificado em todas as portas que ele fechar e em todas as aflições que ele nos permitir passar. Que o nome dele seja conhecido e que finalmente, em cada uma dessas circunstâncias, o reino dele se estendendo, nós possamos provar desta alegria que vai para além de uma Copa do Mundo, da conquista de uma casa, da conquista de um carro, da conquista de um diploma, do nascimento de um filho, porque tudo isso irá passar e cairá no esquecimento do tempo, mas a vida eterna, essa será uma realidade constante, contínua, na vida daqueles que conhecem a Jesus Cristo. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você. Em primeiro lugar, eu quero pedir a Deus para me dar a disciplina de rearranjar a minha agenda de oração. Por um instante, pense novamente. Como tem sido a sua lista de pedidos? Quais são as nossas prioridades? Nós podemos orar pelo pão de cada dia e devemos. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos o reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. A palavra de Deus nos ensina de que quando os 70 saíram a cumprir a agenda de Deus e o propósito de Deus, eles não levaram 2 bolsas, eles não levaram 2 roupas, mas voltaram cheios de alegria. E o Senhor os perguntou: porventura vos faltou alguma coisa? E eles responderam em uníssono: nada, nada nos faltou, Senhor. É assim que Ele faz, é assim que Ele age na vida daqueles a quem Ele chama. Vamos orar, vamos pedir a este Deus toda a sua graça, para que as nossas orações caminhem numa direção que honra e glorifica o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, nós te adoramos porque, como já falamos aqui e oramos, nós conhecemos ao Senhor. Conhecemos porque um dia no Cronos, em teu plano soberano, o Senhor usou alguém para nos trazer este evangelho da graça. E este evangelho, que é poder teu, se manifestou em nossos corações como a verdade, nos apresentando Jesus Cristo, nosso Redentor. E nós provamos, Senhor, tão grande salvação. E agora, em nossa peregrinação, perdoa-nos. Perdoa-nos quando investimos tempo em orações frívolas, tantas vezes em teu nome, priorizando os nossos desejos, priorizando o nosso egoísmo, priorizando o nosso bem-estar. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos a desejar a tua glória, desejar a tua presença, buscar a glorificação do teu nome. Por isso, Senhor, eu peço por aqueles teus filhos que estão sendo provados, aqueles que estão passando talvez pelo momento mais difícil da sua existência, que nesta hora a fome e sede por tua glória invada cada coração. E se é através de um livramento, de uma cura, de uma provisão, que o Senhor será glorificado, que assim o Senhor o faça.
mas senão que a tua glória se revele, ó Deus, palpável, através das dificuldades. Revela o teu nome, Senhor. Revela. Nós queremos conhecer todo o teu esplendor, teu caráter. Como disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ajuda-nos a anelar este crescimento em santidade, este crescimento no conhecimento da Tua Palavra, de quem Tu és através das Escrituras. Coloca, Senhor, em nosso coração fome e sede por ler a Bíblia, pois ela é a Tua voz falando aos nossos corações. Finalmente, Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós falamos que nos alegramos em Ti, mas isso não é verdade. Nós nos alegramos naquilo que o Senhor faz. Nós nos alegramos nas Tuas dádivas. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos por nossa pecaminosidade. E ajuda-nos, Senhor, a compreender que são nos momentos extremos da nossa peregrinação que o Teu gozo em nós pode ser completo, que a Tua graça nos será suficiente, que o gozo da Tua palavra, como disse o salmista, o que me alegra na minha angústia é que a Tua palavra me conforta, que este poder sobrenatural nos ensine o contentamento em toda e qualquer circunstância. Nós oramos, Senhor, na certeza de que Tu és o Deus de toda graça e compaixão, e que o Senhor nos ensinará, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que amanhã, irmãos, ao começar o nosso dia, na primeira oração, você se lembre, nós nos lembremos desta palavra e oremos pela glória de Deus em nossas vidas, pelo conhecimento do nome do Senhor em e através de nós, e que nós possamos ter alegria soberana em todo o tempo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.